Olá a todos! Estou aqui novamente com o Dr. Márcio Silva Coelho. Para quem não conhece, o Dr. Márcio é presidente da Comissão de Assistentes de Trabalho da OAB São Paulo, está à frente de um escritório tradicional nessa mesma especialidade de assistente de trabalho aqui no centro de São Paulo. Doutor, muito obrigado novamente por ter vindo responder as perguntas do pessoal que tem enviado. É muito importante essa informação que nós levamos a todos. Eric, é um prazer estar aqui novamente e mais uma vez é uma grande satisfação em entrar em contato com aquele que nos assiste. Acidente de trabalho realmente é uma matéria absolutamente desconhecida do trabalhador e estamos aqui para ajudar nos esclarecimentos que esse programa oferece a todos aqueles que nos assistem. E a primeira pergunta, doutora, ela vem de encontro realmente com essas dúvidas, com esses questionamentos que a gente vem recebendo, né? Que é do Américo da Silva, aqui de São Paulo. Ele diz o seguinte: ele quer saber um pouco mais sobre o que é o auxílio acidente. Quem tem direito, qual o valor e se é para sempre? Américo, essa é uma pergunta muito importante que diz respeito a milhares, talvez milhões de trabalhadores acidentados no Brasil afora. Sofrem um acidente, ficam com uma sequela em razão desse acidente, às vezes é uma perda de uma falange, outras vezes é um joelho que está com problema, o tornozelo e por aí vai. Sabem sim que sofrendo acidente recebem um auxílio-doença, mas não sabem que havendo uma sequela, ainda que parcial, que incapacite a pessoa em razão do trabalho que ela faz, como por exemplo o joelho que não flexiona, a perda de uma falange, enfim, todas aquelas situações que acarretam uma incapacidade, essa pessoa, além do auxílio-doença, tem direito a receber o auxílio-acidente. E o que é o auxílio-acidente? O auxílio-acidente é o pagamento mensal, permanente, que o trabalhador recebe do INSS, que corresponde à metade do valor do auxílio-doença e que essa pessoa passará a receber mês a mês até o dia da sua aposentadoria. Importante destacar que o recebimento desse benefício não impede a pessoa de trabalhar aonde ela quiser, ter o contrato de trabalho que ela quiser, só que no final de cada mês, além do salário, terá essa pessoa direito a receber o auxílio-acidente de 50%. Imagine você, Eric, uma pessoa que sofra um acidente com 25 anos de idade e vá se aposentar aos 65 anos. É a possibilidade dele receber o auxílio-acidente mensalmente durante todos esses anos, desde 25 anos em que sofreu o acidente, 25 anos de idade, até os 65, quando ele vai se aposentar. Então é uma coisa importantíssima, um conhecimento importantíssimo que eu abro aqui para vocês e que vocês façam uso. Como fazer para receber esse benefício? O INSS, na grande maioria das vezes, não dá. Como fazer então? Busquem a justiça estadual, o fórum estadual da sua cidade, procurem orientação caso você sofreu um acidente e ficou com uma sequela em razão desse acidente. Tá, Américo, muito importante essas informações, então para todos, não só para o Américo, e falou o valor, até quando recebe, então o auxílio-acidente é para ser realmente utilizado, tá? Doutor, a segunda pergunta é do Pedro da Costa Silva, ele mora na cidade de Santos. Ele se aposentou por tempo de serviço e ao receber o primeiro pagamento do INSS, foi cancelado o auxílio-acidente que ele recebia desde 94. Ele pode recorrer à justiça? Pedro, é o seguinte, atualmente o INSS cancela pura e simplesmente o valor do auxílio-acidente quando a pessoa se aposenta por tempo de contribuição ou por idade. É errado, é uma atitude errada, está incorreto. O que deve ser feito? O valor do auxílio-acidente tem que ser incorporado ao cálculo da aposentadoria, que assim estará acrescido desse valor e o trabalhador receberá sua aposentadoria com um valor melhor e aí sim cancela o auxílio-acidente. Realmente o auxílio-acidente é incompatível com o recebimento da aposentadoria hoje em dia, mas deve o INSS incorporar esse valor do auxílio-acidente na aposentadoria, coisa que o INSS não faz. E assim, você pode, não só pode, como deve entrar na justiça para postular esse acréscimo no valor de sua aposentadoria. A próxima pergunta, doutora, é do Alfredo da Silva, ele mora em Campinas. Ele sofreu um acidente de trabalho, mas o INSS mandou ele para a Caixa e
mandou ele para a Caixa, apesar de ter emitido a comunicação de acidente de trabalho, que é a CAT. Doutor, agora o INSS deu alta para ele e ele ficou com sequela e não recebe nada. O que ele pode fazer em relação a isso? Alfredo, esse é um descaminho que o INSS faz para que evitar o pagamento do auxílio acidente. Por que é o descaminho? Quando o trabalhador sofre acidente de trabalho, ele tem que ser encaminhado obrigatoriamente para o seguro e receber as diárias, as mensalidades do seguro até se recuperar. Estando no seguro, automaticamente estará no direito de receber o auxílio acidente quando terminar o auxílio doença. Porém, o que o INSS faz? Ao invés de encaminhar para o seguro, encaminha para a Caixa. Na Caixa, é tudo aquilo que não é acidente vai para a Caixa. Na Caixa não gera o auxílio acidente. Então aí há o prejuízo, porque o INSS, ao fim desse auxílio doença, previdenciário comum, certamente não vai pagar o auxílio acidente. Então, se isso acontecer com você, e você tem a CAT em suas mãos, guarda essa CAT, porque ela vai ser útil quando você tiver alta e necessitar entrar na justiça para receber o auxílio acidente, caso você fique com uma sequela em razão do acidente que sofreu. Então, é muito importante esse documento, né, doutor? Essa CAT é essencial, né? Importantíssimo. Quem não tem CAT deve pegar nome de testemunha, guardar os documentos do hospital relativo ao acidente que sofreu, porque tudo isso poderá ser útil no futuro na comprovação desse acidente e na busca do recebimento do benefício definitivo, que é o auxílio acidente. Maravilha. Vamos lá, doutora. A próxima pergunta é do senhor José Ribeiro, que mora em Itu. Ele é pintor e sofreu um acidente de trabalho quando estava pintando num lugar alto, ele caiu da escada e bateu a cabeça. Ele foi para o seguro e já teve alta. Hoje ele toma remédio para desmaiar 3 vezes ao dia. Mas ele tem um problema que esse remédio dá muito sono e ele não consegue prestar atenção nas coisas, né? Só que o INSS, por outro lado, diz que ele está curado, que ele pode trabalhar. Ele quer saber, doutor, no meio de tudo isso, se ele tem algum direito, algum benefício. O que eu faço, ele pergunta. José, vítimas de traumatismo craniano costumam desenvolver crises de epilepsia, epilepsia pós-traumática. E para evitar essas crises, nesses casos, a medicação indicada é a medicação anticonvulsivante, que é o caso de vários remédios, inclusive o Gardenal. E, se por um lado essas medicações evitam esses episódios de convulsão, por outro lado, confere a essas pessoas uma certa dormência, um certo torpor. A pessoa fica num estado semi-alerta. Evita a convulsão, mas também cai a possibilidade de trabalho, a força de trabalho, a atenção, porque o nível de atenção é rebaixado em razão dessa medicação. É por isso que essa medicação, quem toma essa medicação, vitimado de um acidente de trabalho, de um traumatismo craniano, tem direito a receber o auxílio acidente, porque há uma redução na capacidade de trabalho ao tomar essa medicação. Se não tomar, é pior ainda, porque há o problema das convulsões. Então, no seu caso, o INSS não deu nada, e isso é bastante comum nessa situação, procure a Justiça Estadual, entre com o pedido de auxílio acidente ou mesmo de aposentadoria por invalidez, se for o caso, dependendo da gravidade, mas esse é o caminho que eu sugiro, aliás, eu recomendo que você faça. Boa sorte para você. Boa sorte. Doutor, agora vamos fazer mais uma pergunta do José Rodrigues, que lá de São José do Rio Preto, estado de São Paulo. Eles também sofreram um acidente de trabalho no primeiro dia de contrato e perdeu parte do dedo indicador na serra circular. Ele quer saber quais são os direitos dele. Pergunta também se a empresa é obrigada a emitir a CAT, que é a comunicação de acidente de trabalho, e se houver alguma recusa, a quem ele pode recorrer, doutor? Muito comum a pessoa ser contratada e no primeiro dia de trabalho sofrer acidente, principalmente quando trabalha com serra circular, prensa, a pessoa não está muito habituada, às vezes é o primeiro emprego. São pessoas extremamente jovens que vão para o primeiro emprego e já vão direto para uma serra circular, para uma prensa e acabam perdendo a extremidade dos dedos e numa situação bastante comum. Infelizmente acontece no Brasil, é muito comum. Como é o primeiro dia de trabalho, às vezes o patrão nem registra e já manda embora a pessoa e contrata um outro. Outras vezes até o patrão encaminha
para o seguro, que é o lugar que deveria de estar esse trabalhador, recebe o auxílio doença e aí recebe o auxílio acidente, porque a perda de uma falange dá direito sim ao recebimento do auxílio acidente, que a gente vem falando aqui insistentemente sobre esse assunto. Agora, quando a pessoa, o patrão se esquiva disso, manda embora, mesmo que seja no primeiro dia, pegue todas as provas que puder, tipo testemunha, alguém que possa realmente comprovar que você estava trabalhando, era o seu primeiro dia de trabalho quando aconteceu esse acidente. Uma vez feita essa prova, você terá direito também ao recebimento do auxílio acidente, entrando na Justiça Estadual, pleiteando, recebendo esse benefício. Importantíssimo. O Paulo Juliano, ele tem É uma questão controvertida. Tem juízes que entendem que recebendo o auxílio acidente a pessoa mantém a qualidade segurada, mesmo que não esteja trabalhando, mantém a qualidade segurada e ocorrendo falecimento, tem direito, a esposa, a viúva tem o direito ao recebimento da pensão. Outros entendem que não, outros juízes entendem que não há direito nenhum e nega a concessão da pensão. Tanto num caso como no outro, o INSS nega, não vai dar mesmo. Agora, havendo ainda essa questão, esse conflito entre decisões judiciais, minha recomendação é que busque a Justiça Federal e pleiteie o recebimento da pensão em razão de seu marido receber o auxílio acidente, pois não houve a perda de qualidade segurada. Agora é a pergunta do Roberto da Silva, que mora aqui em São Paulo, e é diferente das outras perguntas porque aconteceu fora do local de trabalho, doutor. Ele estava em casa tocando uma lâmpada, nessa época ele estava com a carteira registrada, e depois da alta que ele teve do INSS, ele ficou com um problema no ombro, né? Ele foi para o INSS, só que ele continuou com problema no ombro, e teve alta do INSS. Ele quer saber qual o direito que ele tem em relação a esse ombro, que continua doendo. Roberto, essa é uma pergunta importantíssima, que certamente diz respeito a milhares, talvez milhões de pessoas que sofreram um acidente doméstico. Trocando uma lâmpada, escorregando no chuveiro, andando com o cachorro na rua, andando de bicicleta. A extensão do auxílio acidente foi notavelmente ampliada para que abranja todas essas situações. Originalmente, o auxílio acidente era dado somente para aquele que sofreu tempo de trabalho. A partir do ano de 1995, esse benefício foi ampliado a todos aqueles que sofram um acidente, fora do trabalho, como eu acabei de dizer aqui, desde que tenham um contrato de trabalho anotado no momento que aconteceu esse acidente. Pouco importa se fora do trabalho ou não. Sofreu um acidente nessas condições, passeando com o cachorro, escorregando no banheiro, caindo do telhado, trocando uma lâmpada, ficou com uma sequela, tem direito ao auxílio acidente. Essa é uma informação importantíssima. Então, sofreu esse acidente, tem a carteira registrada, não importa que tenha sido na sua casa ou passeando, não importa. Sofreu um acidente, tem sequela, tem direito ao auxílio acidente de 50%. Essa é uma informação importantíssima. Todos aqueles que citarem nessa situação e que esse acidente aconteceu há menos de 5 anos, têm direito de receber o auxílio acidente, que, como eu disse aqui, é uma prestação mensal paga pelo INSS até o dia da aposentadoria e que não impede você que me assiste trabalhar registrado e continuar trabalhando. Só que no final do mês, além do seu salário, você passa a receber também o auxílio acidente de 50%. Importantíssimo. Esse acidente, no caso, se chama acidente de qualquer natureza, né? Exatamente, os acidentes de qualquer natureza. Tá bom? Então, pessoal, é isso. Eu quero agradecer muito ao Dr. Márcio Silva Coelho por mais uma vez dar o tempo precioso dele para nos esclarecer essas perguntas, essas dúvidas que muita gente não tem nem noção, mas que é tão importante, que nos atinge de forma tão direta. Doutor, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Nós estamos aqui para esclarecer. É a nossa obrigação. Eu, como presidente da Comissão de Estudo de Acidente de Trabalho da OAB São Paulo, estou na minha obrigação de divulgar acidente de trabalho. Afinal, poucas pessoas sabem dos direitos relacionados ao acidente do trabalho. Previdência social também,
nós aqui atuamos e agora abrimos uma nova ala de Justiça do Trabalho também. Maravilha. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Até a próxima, se Deus quiser.